Olá, sou o professor Michel e estou trazendo mais um vídeo. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre orientação a objetos, tá? Um assunto bem importante quando falamos de tecnologias atuais, tá bom? Principalmente no caso do Java, porque tudo basicamente é orientado ao objeto, né? Na aula de hoje a gente vai fazer um projetinho, tá? E nesse projeto a gente vai dar uma estudada a respeito desse assunto. E essa aula vai se estender um pouquinho mais do que o normal, tá? Essa aula vai levar um pouquinho mais de tempo porque o assunto é relativamente complicado. Então eu aconselho, se houver alguma dificuldade, né, que você volte o vídeo, tá bom? O nome do meu projeto é jogo, tá? Eu vou selecionar o local para salvar, para poder manter meu projeto junto com os outros, tá? E eu aconselho você a fazer o mesmo, tá? Porque assim simplifica para localizar os projetos de estudo, né? E também fica fácil caso você queira fazer alguma revisão, tá bom? Então estou marcando aqui, vou desmarcar criar classe principal, tá? Porque eu vou fazer todo o preenchimento das coisas na mão, tá? Eu não quero que o NetBeans faça nada por mim, tá bom? E finalizo. Então tá ok. Então aqui eu tenho meu projeto jogo, tá? Então eu vou começar com o contexto de jogo para ajudar a fixar. Depois nas próximas aulas eu continuo, a gente vai montar um mini jogo, tá bom? Bem simplesinho. Tá, mas é um jogo para aprendizado, tá? Não vai ter elemento gráfico não, tá bom? Então novo, classe Java, tá ok? Então só para a gente reforçar, né, para não esquecer, clica-se nessa área com o botão direito, escolhe esse novo, depois classe Java, tá bom? Então é o que eu vou estar fazendo aqui agora, novo, classe Java. Bom, o nome da minha classe será humano, tá? E essa classe ela vai ser a base para o nosso estudo, tá bom? E para o nosso joguinho também. A partir dela a gente vai fazer alguns elementos como homem e mulher nas próximas aulas, tá bom? O nome do pacote eu vou colocar OO, que quer dizer orientação ao objeto, tá? Eu não vou deixar sem pacote porque tudo que se desenvolve em Java, né, exige uma organização, tá? E como vocês já aprenderam, esse OO vai ser o nome de uma pasta, tá bom? Vai ser o local onde será organizado minha pasta. Eu vou já maximizei a minha tela, né? Vou tirar os comentários, né, como já tirei, e vou colocar aqui um ponto de inicialização do meu programa. Eu dito PSVM e dou um tab, né? Só recordo, né, que quando eu bato PSVM e depois dou um tab, né, eu tenho esse ponto de inicialização do meu programa, tá bom? Até escrever aqui embaixo. E da mesma forma, né, esse SOUT e dou um tab, ele me traz esse println aí, tá? Que é esse system out println. O que eu gostaria de enfatizar é que esses atalhos são atalhos do NetBeans, tá bom? Se você estiver utilizando uma outra ideia que não seja o NetBeans, obviamente será outro atalho, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho que salvar e eu tenho que executar, tá? Se eu tentar executar antes de salvar, não vai funcionar, tá bom? No NetBeans eu tenho que salvar para depois executar. Isso vai imprimir um oi na tela, como vocês sabem, tá bom? Então estou só mostrando aqui rapidinho, tá? Vou puxar aqui para cima, ó, tá vendo? Ele imprimiu oi, tá? Esse é um programa bem simples, esse é o menor programa que pode ser feito, né? Semelhante aquele Olá Mundo que nós fizemos quando nós instalamos o NetBeans, tá bom? Muito bem, agora eu vou começar a programar a classe humana. Se eu aperto Ctrl barra de espaço, o NetBeans me abre opções, e sempre ele vai fazer isso, né? Então eu vou marcar aqui, ó, para ajudar a lembrar, né? Que Ctrl mais barra de espaço abre opções, tá bom? Então qualquer coisa que eu vou fazer com o NetBeans na codificação, sempre que eu bato Ctrl barra de espaço, ele vai me abrir alguma opção para poder preencher. Isso é comum em todas as IDEs, tá? A rara ideia é que isso não funcione desse jeito, tá bom? Então fica a dica, se você não sabe escrever, aperta Ctrl barra de espaço que você consegue. Bom, aqui eu começo algo novo. Se eu colocar new humano, o que acontece? Eu coloco a minha classe humano na memória, tá? Vocês sempre fizeram um programa, né, pelo menos comigo aqui nessas aulas, e sempre montaram classes, né? Agora eu vou tentar explicar um pouquinho como funciona isso, tá bom? Então aqui no caso aqui, olha, quando você dá um new humano, você coloca, né, essa classe humano na memória, ou seja, você chama a classe humano. E aí quando você coloca na memória, automaticamente ela processa o que tem dentro dela, que no caso é o olá. Tá certo? Então, assim que eu mando rodar, ele escreve olá, tá bom? Ao invés de escrever olá dentro do public static void main, eu escrevi dentro do construtor ali, ou seja, dentro daquele método humano. Vou criar uma variável chamada Adão, e ela é do mesmo tipo da minha classe, né? Se você estivesse escrevendo int Adão, ia ficar fácil de entender, né? Que Adão seria um inteiro. Agora estou escrevendo humano Adão. É para entender que o Adão é esse programa aqui, que é esta classe que nós fizemos, tá bom? Ou seja, o Adão agora ele vai representar essa classe. Então, para poder explicar isso um pouco mais
através de exemplos, eu vou colocar um falar dentro do humano. Adão é um humano, então Adão vai falar, né? Então ele vai dizer, estou aqui, tá bom? Então vai ser impresso, estou aqui. Eu vou tentar seguir com isso rápido, se você tiver dificuldade, volta, tá bom? Então quando eu bater Adão aqui, ó, Adão.falar, o falar é chamado, e se eu executar ele vai escrever olá, depois vai escrever estou aqui, porque na primeira parte eu tenho o olá, na segunda parte eu tenho o falar, né? Esse que eu estou marcando. Então ele vai falar olá e depois dirá eu estou aqui, ó. Tá certo? Então o Adão, que representa essa classe humano, que o Adão, ele é um humano, né? Ele vai chamar o falar, tá certo? Eu vou marcar aqui, ó, para ajudá-los a ver. Não sei se vai ficar bom, mas pelo menos é para ajudar a entender que Adão é um humano, tá certo? E que o falar está dentro de humano. E obviamente, né, quando eu falo Adão.falar, né, quando eu bato Adão.falar, o falar é chamado, tá bom? Então é isso aí, ó, tá? É esse o destaque que eu quero que seja bem entendido, tá bom? Às vezes entender essa parte, né, ou absorver essa parte dá um pouco de trabalho, mas com repetição a gente consegue entender isso direitinho, tá bom? Basta entender que quando você faz isso, você tira uma cópia essa classe na memória, tá bom? Então Adão, né, ele vai representar uma cópia dessa estrutura que eu pintei aqui na tela, tá? E quando alguém chamar o Adão.falar, ele vai chamar o falar daquela cópia que está na memória, tá bom? E vai escrever estou aqui, tá certo? Então é isso que eu gostaria que fosse entendido, tá? Eu vou tentar traçar aqui, ó. Primeiro vai acontecer o olá, como eu já havia dito, e segundo vai acontecer o estou aqui, ó. Tá certo? Primeiro, né, eu não tenho os símbolos todos aqui, mas segundo, tá, para poder ajudar a explicar, tá bom? Então é isso, tá? Então vou mandar executar o projeto. Quando eu executo, ele escreve olá, estou aqui, tá? Então isso não é difícil, tá? Se você entender que o Adão é o programa inteiro, que é a classe toda, e que só tem o falar aí, você vai entender que se eu chamar o falar acontece. E se você entender que no construtor, onde está new humano, tem um olá, você vai entender que o olá vai aparecer quando essa classe humana é colocada na memória, tá bom? Vou criar agora um outro falar, tá? Só que esse falar eu vou colocar um parâmetro dentro dele, chamado fala, tá bom? Então dentro do segundo falar, né, eu vou colocar a fala. Percebam que tem dois falar, um falar sem nada e um falar com string fala. Agora olha só que interessante, eu vou escrever aqui, agora posso escrever o que quero dizer aqui. Tá ok? Então, se eu mandar executar o programa do jeito que tá, ele vai escrever olá, estou aqui, depois agora posso escrever o que quero dizer aqui, tá certo? Nessa última parte, observem que quem é chamado, né, é o segundo falar, e na primeira parte quem é chamado é o primeiro falar, tá? Então, se eu mandar rodar aqui para ser mais rápido o exemplo, ó, observe o que aconteceu. Olá, estou aqui, agora posso escrever o que quero dizer aqui. Tá, então observe que tem dois falares, né? Apesar dos métodos terem o mesmo nome, eles são diferentes, porque o segundo método, o segundo falar, ele aceita um texto, e o primeiro, né, ele não aceita. Tanto que eu posso até fazer essa brincadeira aqui, ó, né, para poder mostrar para vocês, ó. Todos os métodos agora eles chamam o falar, tá vendo? Só que o falar que está sendo chamado é o terceiro método aí, tá vendo? E continua funcionando do mesmo jeito. Por quê? Porque quando eu dou um new humano, o humano chama o falar e escreve lá. Quando eu coloco Adão.falar, o estou aqui acontece. Por quê? Porque ele chama o terceiro método, que é o falar. Tá? O que tem que ser entendido é que tudo que é escrito, né, ele entra dentro do falar. Tá bom? Eu vou até renomear o método, dar um Ctrl R aqui para renomear o método. Tá? Vou chamar de saudações, saudar. E para a gente entender, até para não confundir, tá? Mas para a gente entender que quando eu chamo falar ou dou um new, né, internamente ele chama o falar. E aí eu vou marcar aqui Ctrl R que renomeia para não esquecer. E aí acontece da escrita sair no console, porque o método falar, né, tem um system out dentro dele e aí faz com que a saída aconteça na tela, tá certo? Então uma coisa que precisa ser entendida de reaproveitamento é que os métodos conseguem conversar entre si, tá? Se você colocar dentro de um método o nome de outro, né, um chama o outro e aí a coisa acontece. Então se você conseguir gravar esse conceito, se você absorver essa informação, você consegue entender que dá para reaproveitar o seu código
de modo que você não precisa escrever tudo dentro dele, né? Vou fazer uma outra modificação aqui, ó. Eu criei dentro do humano uma string chamada nome, e eu vou colocar aqui dentro do humano Adão da Silva, só para poder ajudar a entender um pouco melhor isso aí. Tá, olha que eu mexi em cima e mexi embaixo, tá? Eu vou colocar olá, sou e o nome que eu digitei. Olha só que interessante. Embaixo aqui, na linha 18, tá vendo? Eu estou colocando aqui Adão da Silva. Esse Adão da Silva vai para dentro da variável nome, vai chamar o falar e vai ser escrito na tela o olá, eu sou Adão da Silva. Olha só que interessante, tá? O método internamente ele é chamado, tá? Se eu rodar aqui, ó, olha só, olá, sou Adão da Silva, saudações. Agora posso escrever o que eu quero dizer aqui, ó. Tá vendo? Então, como é que funciona isso, né? O Adão da Silva, ele entra dentro da variável nome através da linha 5, né? E na linha 6, onde estou marcando aqui, ele é passado. Aí depois ele executa o método saudar, que internamente chama o método falar e escreve saudações, passando a fala através da variável fala, né? Saudações através da variável fala, e imprime na tela. E por último, né, o método falar agora escreve. Agora posso escrever o que quero dizer aqui, tá? Então, por último, ele vem dentro da variável fala e imprime na tela, tá? Isso daqui é um reaproveitamento total. Para quem está aprendendo, isso aqui é uma coisa bem difícil, né? Mas se você pegar a ideia de como funciona, depois as outras coisas ficam mais simples, tá certo? Se você entender como os parâmetros são passados, a coisa fica bem simplesinha, bem fácil de se entender em diversas situações, tá bom? Agora aqui eu vou modificar o método saudar e vou pedir para ele colocar o nome. Percebam o seguinte, aqui eu não posso fazer, tá vendo? A variável nome não tem referência nenhuma, tá? Quando eu chamo o humano, eu passo o nome para o humano, mas eu não passei o nome para o saudar, tá? Então é uma coisa que eu gostaria que vocês reparassem, né? Até eu vou dar uma ampliadinha aqui, ó, né, para poder desenhar. Olha só que interessante, ó. O método humano, que é um construtor, né, que ele não tem tipo algum, né, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas ele vai receber o nome Adão da Silva, e esse nome Adão da Silva vai ficar encapsulado, né, dentro do método humano, porque foi passado para o método humano. Mas eu não posso pegar esse nome aqui, ó, do jeito que está aqui, e jogá-lo para fora. Não tem como sair, porque ele foi passado para o humano, tá? Ou seja, para esse método especial chamado construtor, tá certo? Mas mesmo que não fosse um método especial, também não poderia, tá? Então, não dá. E como é que eu posso resolver essa questão? Como é que eu consigo, de repente, fazer ele dizer quem que ele se chama, né? Bom, a primeira coisa que tem que ser entendida é o seguinte: tudo funciona por bloco, tá? As chaves delimitam os blocos, tá bom? Que é o escopo de cada coisa, tá? Então aqui eu estou marcando os métodos para a gente poder ter uma visão do escopo, tá bom? Então quando eu pego um método e passo algo para ele, né? No caso aqui, isso é um método construtor, né? Quando eu passo para ele, o que acontece? O que eu passei fica preso dentro dele, tá bom? Mas quando eu chamo as coisas a partir do nome delas, né, eu consigo acessá-las, né? Então existe uma forma que me permite acessar as coisas, né? Mas o único ponto é que quando eu passo algo para dentro dessas coisas, eu não consigo acessar. Então como é que eu poderia resolver essa questão, né? Bom, a primeira coisa que nós temos que enfatizar, né, é que o que acontece lá no construtor também acontece em outros cenários. Por exemplo, aqui no fala, o fala funciona do mesmo jeito que o construtor lá, tá vendo? Mas eu não poderia jogar, por exemplo, essa variável falar para fora, como eu já tinha dito, né? Então como é que eu poderia fazer para fazer as coisas se comunicarem? Bom, aqui é o seguinte, eu tenho que construir, né, na minha codificação, algo que fique por fora para eu poder jogar a minha variável. Mas como é que eu faço isso, né? Então eu vou demonstrar para vocês agora, tá? Quando você constrói algo na classe, né, tudo que está dentro da classe é acessível à classe, né? Se você colocar alguma coisa aqui onde eu estou marcando, nesse espaçozinho aqui, ó, essa coisa ela vai estar disponível à classe, tá bom? Assim como o humano, saudar e falar, eles estão disponíveis. Então, por exemplo, se eu escrever aqui string nome, essa variável nome ela estará disponível à classe. Perceba uma corzinha dela, ela ficou roxa. A ideia é pinta para a gente, né?
Percebam que a variável nome que está lá em cima ela é roxa e ficou roxo também lá em saudar, né? Se eu pegar a variável nome de lá de cima, né, que é o dis.nome, e fizer com que a variável nome que você está entrando em humano vá para dentro dela, como aqui, ó, vou dar uma pintadinha para a gente poder ver, eu consigo acessar embaixo. Então, por exemplo, desenhando aqui, ó, o nome entra aqui, aí ele vai para a variável nome, né? Aí a variável nome, né, que está encapsulada, né, que está presa dentro desse método, vai jogar para essa outra variável nome roxa que está aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se eu passei Adão da Silva, né, o Adão da Silva vai para dentro da variável que está roxa aqui, ó, que é a variável da classe, tá? Então eu estou dizendo que a variável da classe é igual a nome e ela vai receber o nome do Adão. E aí, através de um outro método, que é um método que no caso aqui se chama saudar, eu conseguiria fazer o acesso, tá? Então, de novo, fazendo um desenho aqui, ó, para te entender, a variável nome ela está dentro da classe, tá? Ela não está dentro do método humano, nem do saudar, nem do fala, tá certo? E como ela está fora, né, quando você grava nela, eu consigo pegar ela através de um outro método, tá bom? Eu espero que se entenda isso, tá? É bem difícil para quem está começando a entender. Mas a ideia é a seguinte: se você estiver fora dessa cápsula, você consegue gravar nela e pegar nela de uma outra cápsula, tá? Ou seja, se está fora do método humano, você consegue gravar nessa variável nome e pegá-la de um outro canto, como foi o caso, por exemplo, que eu peguei no método saudar, tá certo? Então aqui, ó, tá vendo? Eu clico e eu pinto, né? Você consegue ver que as variáveis ficam roxinhas, tá? Então, precisa saber que essa variável ela pertence à classe. A ideia é pintar pra gente, tá bom? E aí tudo funciona como funciona normalmente, tá bom? Então, se eu mandar executar o projeto, né, vai acontecer lá o processamento das coisas, né? Da seguinte forma, vai ficar escrevendo: saudações, eu me chamo Adão da Silva. Agora eu posso escrever o que eu quero dizer aqui. O que aconteceu? O Adão da Silva entrou na variável nome, o saudar fez escrever saudações, eu me chamo Adão da Silva, e o falar, né, fez aparecer o que já aparecia, tá bom? Bom, por enquanto é isso, tá? Eu vou, pelo tempo, vou encerrar a aula por aqui, tá? Mas antes eu vou criar uma nova classe aqui para mostrar algo que é interessante, que nós vamos começar o jogo na próxima aula, tá bom? Eu criei uma classe chamada jogo, vou tirar os comentários daqui, vou colocar um método de inicialização, que é o PugStartVoidMan, que eu recortei da outra classe, tá certo? E vou chamar a classe humana a partir da classe jogo, tá? Percebam que eu não mexi em nada, eu só recortei o método do main e joguei numa outra classe, tá bom? Do jeito que eu fiz aqui, nada mudou, salvo que eu criei uma classe nova e coloquei o método do main dentro dela, tá bom? Se eu mandar executar, o programa vai continuar funcionando do mesmo jeito, tá bom? Eu até vou mudar a frase aqui para vocês perceberem que não é a mesma coisa, tá? Eu vou colocar que estou chamando de outra classe, de outro lugar, pronto. Então se eu mandar rodar aqui, ó, né, ok, agora vai me pedir de novo, né, porque eu removi o método de inicialização. Se eu chamar de outro canto aqui, ó, continua funcionando do mesmo jeito que funcionava, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Mas se eu segurar o Ctrl e clicar no link, no humano, por exemplo, eu vejo aqui, ó, tá? Como é que tá lá as coisas, tá vendo? Eu tô mexendo na outra classe, tá? Só ficou os métodos mesmo, tá vendo? O saudar, o falar, tá certo? Então, se eu segurar o Ctrl e clicar, ó, eu vou lá pro saudar, né? Todas as vezes que eu seguro o Ctrl e clico, ó, eu vou lá pro lugar, tá? Então eu vou anotar aqui um atalho que também será importante nas próximas aulas para vocês. Até vou pôr na primeira classe aqui, ó. Se você segurar o Ctrl e der um clique, né, você vai pro lugar, tá certo? Então vai levar ao local onde você quer ver, tá certo? Uma outra coisa também interessante de ser observada nessa estrutura, tá, é o navegador, tá? Eu vou mostrar para vocês o navegador, tá? Percebam que o navegador aqui, ó, vou dar uma ampliadinha para a gente poder ver, tá? Ele consegue me levar para os lugares também, né? Mas eu vou dar uma ampliadinha aqui, vocês vão perceber que às vezes no vídeo fica muito pequenininho, né? Eu vou dar uma ampliadinha aqui, ó. Vocês vão perceber que aqui no navegador eu tenho tudo o que tem na classe humana, tá? Lembra o falar, o saudar e a variável nome aí, tá certo? Então é isso, né?
Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tá aí, na próxima aula a gente continua, tá bom? Volta o vídeo se tiver dificuldade, tá ok? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.